Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, bom dia professor, Parazinho. Segunda-feira é um dia que é realmente um pouco mais atribulado que os demais, porque acumula muitas vezes a Acumula. demanda de notícias, a demanda de pacientes, a demanda da função do final de semana toda para o primeiro dia útil semanal, certo, né? Eu vejo isso pelo hospital. No final de semana diminui drasticamente a lotação do hospital. O pessoal quer ir para casa, quer ir embora. Só que na segunda-feira recupera tudo, começa tudo de novo, né? Tradicional, essa é uma demanda que não é só santo-angelense, ela é uma demanda realmente brasileira, é um modo de operação, assim, eu que já trabalhei em São Paulo, Porto Alegre, aqui, isso acontece em todos os locais, não é uma coisa, não é uma situação apenas santo-angelense, mas realmente. Como é que foi a semana na clínica? Olha, professor, essa semana é uma semana bastante, de certa forma, satisfatória, porque essa semana se concentrou na clínica, principalmente no assunto que a gente vai tratar hoje aqui, que o senhor trouxe na semana passada, a demanda pública, e eu concordei, que é a questão sono. Essa semana foi uma semana que muitos pacientes se conglomeraram, e também com uma influência invernil, pelos distúrbios do sono, né? Uhum. Principalmente a insônia primária, o transtorno de ansiedade noturno e a apneia do sono, né? Que são os transtornos usualmente mais comuns e que têm trazido grande prejuízo na nossa população. Até porque durante o inverno, né, a gente sabe que há poucos dias tivemos o afélio, que é o dia, de certa forma, com menos luminosidade, né? A luminosidade sendo ela menor, isso tem um impacto, obviamente, na nossa mente, no nosso cérebro, já que é a luz que é o nosso regulador do sono, certo? Tá? Uhum. Então, o pessoal ainda tem uma certa tendência a dormir tarde, mesmo com o sol se pondo cedo, né? E isso gera certa confusão cerebral e aumenta os índices tradicionais de transtorno de ansiedade generalizada, insônia primária, até mesmo o índice objetivamente de ronco, depressão maior. Então é muito interessante essa regulação que a gente tem do sol, né? É a luz que realmente modula os nossos neurônios e diz, ó, é hora de dormir, é hora de acordar. Contudo, né, usando ainda outras conjunções, contudo, entretanto, todavia, mas, porém, grande parte da população ainda fica presa às telas, né, e aos dispositivos eletrônicos até por volta de 10h30, 11 horas da noite. E isso sim, né, a luz indo embora cedo e a gente criando um ambiente artificial luminoso, que são os dispositivos eletrônicos, tem provocado um prejuízo muito grande. E aí outra cascata de doenças começa a acontecer, dentre as quais a gente já falou alguma delas, que é o bruxismo, né? A gente já falou também de todos os outros transtornos, como pânico, ansiedade, como fobia social, medo da coletividade, piora comportamental propriamente do autismo e do déficit de atenção. Então, essa semana eu percebi muito isso, né? Eu acho que foi realmente se acumulando durante os meses invernis, que já desde o início, do meio de junho, né? Então a gente já está aí mais de um mês de inverno com baixa luminosidade, dias cinzentos e o impacto a gente está colhendo agora com uma péssima qualidade de sono de uma boa parcela da população santo-angelense e da macro-região aqui dos nossos queridos municípios adjacentes, né, professor? Doutor Norberto, qual é mais ou menos a faixa etária da maioria dos seus pacientes aí? Perfeito. Eu atendo pacientes desde o primeiro dia de vida. Aliás, esses dias tive a oportunidade de atender um paciente com 2 dias de vida. A minha paciente mais idosa tem 105 anos de idade, certo? 105 anos de idade, Tupanciretã. Ela vem aqui, tá ótima, vem caminhando, tá certo? Sem auxílio de bengala e de andador. Então, eu tenho um público muito variado. Agora, a concentração do público, ela realmente gira em torno de entre 30 a 75 anos. Esse é o público que mais usualmente frequenta a clínica, principalmente motivado porque a maior parte dos transtornos, tanto mentais, de ordem emocional e neurológico, começam nessa faixa etária, né? Então, entre 35 a 75 anos, com um leve predomínio feminino, esse é o público central da clínica. Lembrando que a clínica é aberta para quaisquer públicos, pediátricos, adultos, senis, idosos, então todos são lá bem atendidos e a gente está sempre à disposição. Tá, mas essa é uma paciente de Tupanciretã? Tupanciretã, é uma paciente de 105 anos de idade, uma paciente de 105 anos. 105 anos de idade, registrada em cartório, na época um cartório cruzaltense ainda, porque essas cidades elas não eram todas subdivididas, né? E é interessante porque
a gente tem uma certa cultura de que a senescência, o idoso, começa aos 60 anos. E isso é, hoje, uma espécie de regulador, isso até mesmo de ordem jurídica, tem essa pontuação. Alguns lugares colocam 65 anos, algumas bibliografias, certo? Né? Contudo, a gente percebe que ainda, né, nesse público de 7ª década de vida, que começa aos 60 anos, é um público muito funcional. Então, dizer que esse público é um público idoso, é um público que tem aquele certo tabu da necessidade de suporte, hoje a gente não vê mais. Então, aquele público que se cuida, que faz check-ups regulares, que vai aos seus médicos, que toma os seus remédios adequadamente, que descobre precocemente as doenças e não deixa elas avançar até o estágio avançado, jamais pode ser considerado um público com necessidade de suporte somente pela idade, né? Que eu vejo hoje, assim, senhoras muito bem funcionais, senhores muito bem adaptados ao contexto, né? Nas filas de caixa de supermercado a gente até se surpreende, olha só, já tem seus 60 anos, né? Uhum. Porque antigamente 60 anos era usualmente o vovô, a vovó, que estava muitas vezes prestes a partir, né? Diferente do que a gente vê hoje, que são pessoas, de certa forma, muito, muito capacitadas a ter longínqua expectativa de vida. Lembrando que a expectativa de vida da mulher no Brasil está ao redor de 79 anos, mas inclui aquelas que se acidentam de trânsito aos 20, que baixam a média, tá certo? Aquelas usualmente que não fazem a mamografia preventiva aos 40, não se previne o câncer de mama e acabam falecendo precocemente. As tabagistas, então, colocando numa média geral, dá 79. Agora, se a gente tiver um asseio grande pela saúde, fizer check-ups regulares, cuidar do nosso sono, que é o tema da pauta de hoje aqui, né? E ter muita qualidade de vida, principalmente do espectro mental, emocional, a gente tem uma condição de ir muito mais longe, né? Que é o caso dessa nossa querida paciente de Tupã-Seretã, que, aliás, mora na zona rural e é muito, muito asseada do ponto de vista da saúde. Né? Bom, doutor, então vamos saber qual é a melhor forma de ter um sono tranquilo, reparador e tal. Primeiro, pelo que eu entendi, é dormir cedo. Perfeito. Então a gente tem, primeira coisa que a gente tem que entender, que os distúrbios do sono, eles são uma consequência. Tá? Na sua grande maioria, eles têm sim uma performance anterior. Algo está causando esse distúrbio do sono. E é ir atrás deste motivo central, ou seja, do princípio ou doença 1 que causa a insônia, que é o segredo da resolução desse problema. Grande parte das pessoas, no contexto atual, está desrespeitando o horário do sol. As pessoas estão se expondo a audiovisuais de maneira continuada, até por volta de 9, meia, 10 horas, telas, estímulo intenso sonoro, estímulo intenso luminoso de lâmpadas, estímulo intenso de dispositivos, e isso tem gerado um certo distúrbio de regulação do cérebro. Afinal de contas, o cérebro está acostumado, tradicionalmente, nesses mais de 200 mil anos que o homem, nesta forma constitucional, existe, né, com o sol dominando a sua hora de dormir. Agora, quando a gente artificializa isso, a gente com certeza tem consequências, dentre as quais uma má qualidade do sono. Em segundo lugar, além do comportamento errado, né, errôneo, a gente tem os transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade, quando mal tratados, do tipo excesso de trabalho ou overworking, né, burnout, que é o esgotamento, transtorno de ansiedade do tipo fobia social, pânico, depressão maior, né? Depressão bipolar. Isso tudo consegue impactar o sono de uma grande magnitude, a tal ponto que esses pacientes têm vários e inúmeros microdespertares noturnos, taquicardia noturna, e isso com certeza se reverte no dia seguinte como um baixo rendimento no trabalho, dificuldades de relacionamentos, separações conjugais, problemas com os filhos. Então a gente tem que entender que o sono não é simplesmente o ato de dormir, é o quanto você vai render naquela semana ou principalmente naquele dia subsequente. Quando o senhor me pergunta dicas centrais para a gente ajudar essa população a dormir melhor, a primeira coisa que a gente tem que entender é respeite a luz do sol. Ou seja, o sol está se pondo, é momento de desacelerar o que estávamos fazendo e não ocupar mais a nossa mente com tarefas que demandem intenso raciocínio ou intensa luminosidade. Número 2, trate os teus transtornos de ansiedade de uma maneira com acompanhamento médico e modificações de estilo de vida. Número 3, faça muitos exercícios físicos de perfil aeróbico, do tipo nadar, caminhar, correr, pedalar,
academia, esportes de competição. Isso tudo ajuda muito a um desgaste energético corporal, ao aumento da endorfina no cérebro, que ajuda o sono a se concretizar de uma maneira melhor. Jantas precoces, ou seja, jantar precocemente. O que é uma janta precoce? Antes das 20 horas. Isso também ajuda, uma vez que o processo de digestão muito dificultoso atrapalha o sono, principalmente quando tardio, né? E por fim, não menos importante, a gente precisa entender que o sono é um grande maestro do nosso rendimento diário. Se a gente vai mal no sono, a gente vai mal no dia subsequente. E se a gente demora para procurar ajuda para qualificar esse sono, ou seja, dar um sono com excelente rendimento funcional, a gente vai acumular desordem cerebral. A tal ponto, que é o que eu mais recebo no consultório, é realmente um acúmulo. Não é algo que surgiu semana passada, algo que surgiu ontem. É o acúmulo continuado de pessoas tomando medicações faixa preta do tipo alprazolam, Rivotril, clonazepam, lorazepam, bromazepam, medicações muitas vezes pesadas que causam intensos efeitos colaterais numa tentativa heróica de satisfazer o seu sono sem saber o que está causando o distúrbio do seu sono. Então, mais importante do que uma medicação é a gente descobrir o que está causando, porque aí a gente usa medicações com poucos ou nenhum efeito colateral, com um excelente resultado, sem os efeitos sedativos das medicações de faixa preta e com um auxílio, em breve os pacientes conseguem ficar independentes de medicação, que é o que a gente almeja. A gente quer resolver o problema do paciente às custas de um tratamento temporário, não de um tratamento definitivo. Então aquela população que está nos ouvindo e achando que peraí, eu tô com distúrbio do sono, se eu for procurar o médico, ele vai me dar uma medicação de faixa preta e eu vou ter que tomar a longo prazo, não é mais essa medicina que existe hoje. A medicina que existe hoje é uma medicina altamente precisa, que rastreia o problema ao qual está causando esse distúrbio do sono, tá certo? Consequentemente, trata o problema e em breve deixa os pacientes independentes de medicação. Permite um ouvinte do telefone? Claro, por gentileza. Bom dia. Alô? Bom dia. Bom dia, quem é que está falando? Doutor, é a Lore aqui da Ilha Grande. Muito bem, pode prosseguir, Eu gostaria Lore. de saber, assim, ó, quando eu fecho o olho, assim, ó, para dormir, a hora que eu for deitar, assim, eu só tenho pesadelo horrível. Certo. E isso acontece praticamente todas as noites, dona Lore? Todas as noites, de tarde, quando eu deito um pouquinho, assim, ó, eu até me dá medo, assim, do tipo do sonho, sabe? Certo. A senhora já está, inclusive, com medo de adormecer justamente pela extrema má qualidade dos verdade. pesadelos. Tenho medo de pegar no sono é de vereda, sabe? Certo. Tá, mas qual é o tipo de pesadelo que a senhora tem? É muito variado, imagina. Olha, se eu for lhe contar, eu até me dá medo até de contar. É só sonhos terríveis, sabe? Violência, pesadelos relacionados... Violência, droga, com drogados, assim, sabe? Certo. Com Dona lugares, Lore, assim, que eu nunca andei, assim, coisas, assim, que eu nunca tive que passar, tenho que passar, sabe? entendi. Certo. Dona Lore, o que eu tenho para lhe dizer é o seguinte, ó. Durante o sono, os sonhos aparecem na fase mais profunda do sono da gente, tá? E quando a gente acaba sonhando muitos pesadelos, já que o sono é um grande dragão onde todos os nossos medos, angústias, aflições se misturam, tá? Esse é um grande sinal de que essa nossa querida paciente aqui, que provavelmente vai nos procurar em breve, está passando por um distúrbio grave de ansiedade, tá? Porque se o paciente está tendo somente pesadelos ruins, isso é um sinal de que ele está muito amedrontado, ele está muito aflito, angustiado, preocupado, certo? Então, o pesadelo, acontecendo esporadicamente, ele não tem grande significado. Agora, ele acontecendo praticamente todos os dias, e a paciente com ansiedade, inclusive, de dormir, eu tenho medo de dormir. Eu tenho medo de dormir porque lá eu vou sofrer, porque eu vou ter muitos pesadelos. Essa é uma paciente digna de um tratamento para ansiedade entre 3 a 6 meses para a gente poder livrar ela dessa má qualidade do sono que está impactando. Veja, ela está desesperada, escutando uma entrevista agora às 9 da manhã,
ligando para o estúdio em busca de uma salvação para a vida dela. Então, as pessoas que estão nos ouvindo aí, esse é um maior exemplo que ela pode trazer. Muito obrigado pela ligação, dona Lore, que a senhora precisa, sim, um tratamento para essa angústia que está lhe afligindo e que está se repercutindo lá no sonho. O sonho está lhe avisando, seu organismo está estressado demais. Essa é a mensagem que o sonho está conseguindo trazer para ela. E a busca de um atendimento médico, ainda mais hoje, que a gente tem excelentes medicações temporárias dignas de passagem, tá certo, né? Diga-se de passagem aqui, e a gente vai conseguir trazer para ela uma excelente qualidade. Doutor, por que a gente às vezes sonha com pessoas ou lugares, locais, pessoas que você nunca viu na vida? Como é que consegue aparecer na tua mente, hein? Perfeito. O sonho é uma certa confusão de pensamentos. Não é que essas pessoas nunca existiram na nossa vida, muitas vezes elas estão personificadas de outras situações. É um ambiente que tu viveu na tua infância, misturado com alguém que tu conheceu no teu trabalho recentemente, misturado com um lugar que tu visitou na época perto do teu casamento. Então, essa confusão de situações se traduz no sonho, tá? E muitas vezes a gente acha que aquilo é uma situação extremamente nova, amedrontadora, mas nada é mais do que experiências que foram se acumulando durante a vida, tanto experiências boas, quando a gente tem sonhos magníficos que dá vontade de continuar dormindo, certo? Quanto os pesadelos, que são os nossos grandes medos, aflições, angústias. Veja, a paciente, ela tem sonho muito com violência, sonho com drogadição, então provavelmente sim, ela tem uma certa angústia com relação a essas adversidades que possam assolar a sua família ou a ela própria. O sonho é uma confusão ou uma mistura de experiências do passado bem longínquo, da infância, da adolescência, da idade adulta, inclusive do dia de ontem. Então, quaisquer repercussões se misturam e essas experiências se transformam num sonho. E muitas vezes a gente não reconhece isso, mas psicologicamente ele tem muita validade. No momento que a gente vai fazer psicoterapia, que é conversar com um profissional de saúde mental, como é o nosso caso, o sonho ele tem um significado. Ele não é aleatório, não é oléu. Olha só, eu sonhei que me acidentei. Não é simplesmente algo aleatório, né? Isso não quer dizer que você vá se acidentar. Nós não estamos falando de previsões. Agora, ele tem um significado que é o medo, objetivamente, ou a insegurança da direção automotiva, por exemplo, dando um exemplo aqui que eu trouxe da questão acidente. O medo de trânsito, o medo de furar pneu. Então, sempre existe por trás algum anseio, angústia, preocupação que se traduz no sonho como algo concreto. Doutor, qual é a origem da apneia do sono, por exemplo? Que é outra coisa terrível, né? Você Perfeito. Acorda, você às vezes fica 10, 15 segundos sem respirar, coisa parecida, né? É uma coisa terrível. De onde é que surge isso? Perfeito. Professor, essa é uma situação muito grave. A gente tem feito grandes diagnósticos aqui no Santo Ângelo com polissonografia. Inclusive, existe hoje uma moderna técnica para fazer diagnóstico de apneia obstrutiva do sono que é feita em casa. O paciente não tem que mais dormir na clínica, ele não precisa necessariamente dormir ao hospital, ele pode fazer o exame ao conforto da sua casa, dormindo com o dispositivo. A origem da apneia do sono, que são aquelas pausas na respiração, usualmente no meio de um ronco, que podem durar, como o senhor bem citou, desde segundos até mesmo minutos, apneias prolongadas, com os lábios muitas vezes se tornando roxos, cianóticos por falta de oxigenação. Ela tem uma origem predominantemente, professor, relacionada, primeiro, à idade, número 1, tá? Então, quanto mais avançado, maior a idade, usualmente, que a apneia se desenvolve. Número 2, a obesidade. Tá certo? Então, um organismo acima do peso é um organismo que ronca e que tem usualmente maior índice de apneias mais graves e prolongadas. Número 3, um organismo extremamente sedentário. Número 4, um organismo usualmente geneticamente predisposto, ou seja, a constituição, o tórax muito largo, né? Aquelas famílias que usualmente são mais baixas e largas de antero-posterior, não necessariamente obesos, mas que tem o tórax mais alargado, não um tórax plano, né? Mulheres que têm mamas muito volumosas, isso também aumenta o índice de apneia obstrutiva do sono. Então a gente tem vários fatores de risco que não são isolados. O mais importante é descobrir se o indivíduo tem ou não tem. Porque se ele está roncando, muitas vezes se afogando no próprio ronco ou parando de respirar, é um sinal de alarme, porque as consequências desse distúrbio do sono virão, professor. E que consequências são essas?
A curto prazo, esse paciente tem um índice de aumento do risco de infarto do coração e morte súbita altíssimo, certo? Então, é um indivíduo com chance de morte súbita, que são aquelas mortes muitas vezes dormindo, aquelas mortes que muitas vezes as pessoas dizem, olha, ele morreu serenamente. Muitas vezes ele teve uma parada cardíaca durante um dos episódios de pausa na respiração na madrugada. Segunda consequência muito danosa é a perda cognitiva. A gente vê que os pacientes que roncam, que têm apneia, no outro dia eles estão extremamente sonolentos, cansados, angustiados, com medo, esquecidos, né? Eu tenho feito muito diagnóstico falso de Alzheimer, ou seja, o paciente chega achando que tem Alzheimer e sai sabendo que tem apneia do sono, né? E que precisa tratar justamente por isso, porque o esquecimento baixa o rendimento. Imagine o senhor que fosse dormir ao redor das 10 horas de ontem, acordasse por volta das 5h30, 6 da manhã hoje. Contudo, mais da metade da noite o senhor parou de respirar, o seu cérebro ficou com uma baixa oxigenação. É óbvio que na entrevista de hoje aqui o senhor vai estar desmotivado, cansado, com vontade de ir embora, muitas vezes inclusive dormindo. Esses dias eu atendi um paciente que jogava canastra e a queixa que ele chegou assim, olha, doutor, eu não sinto nada. Só que ultimamente eu tenho me distraído no jogo e eu tenho perdido nos jogos que usualmente eu jogo com os meus amigos, não é aposta, é jogo de divertimento, certo? Às tardes, né? Tenho perdido muito nos jogos e os meus amigos têm comentado que eu jogo e durante a sessão, enquanto os outros colegas estão jogando, eu durmo. Questão de 20, 30 segundos, eu cochilo. E aí os meus amigos têm que me acordar. Vamos lá, agora é a tua vez de jogar. Então, essa foi a queixa. O paciente disse, olha, eu não sinto nada. Nada me dói, nada me queima, nada me arde, né? Não tenho dificuldade para engolir, tô indo bem aos pés, fazendo xixi normal, mas eu tô lhe trazendo essa queixa. O que ele tinha? Uma apneia do sono gravíssima. Tá tratado, tá ganhando no jogo, tá ganhando na canastra, não tá mais dormindo, usualmente, entre os jogos, ou no momento, né, no meio dos jogos, e isso pra gente é muito recompensador, porque uma população de 70, 80 anos hoje tem que ser entendida como uma população jovem, essa que é a verdade, jovem. Recém trouxe agora uma ideia para vocês, tem uma paciente tupã-seretã com 105 anos caminhando independente. Então a gente não pode mais pegar aquele conceito do vovozinho de bengala e de andador com 70 anos. Não, hoje a gente tem pessoas extremamente independentes e cada vez mais, e é isso que a gente quer enquanto neurologista, professor. Show de bola. Tudo clareado. Clareado, e eu fico muito feliz de estar aqui, tá certo? Então aqui fica um depoimento sincero de estar muito feliz aqui na sua companhia, na companhia da rádio, porque a gente sabe que trazer informação em saúde é o que os pacientes usualmente mais precisam, né? A saúde sempre vai ser a nossa prioridade, sendo ela pública ou privada, o que a gente mais quer é informações dignas para a gente poder viver melhor, né? Muito bem, doutor Norberto Webervelli, falei há pouco com seu tio lá, o prefeito lá de São Luís Gonzaga, o Pitti, olha só que bacana, que feliz que eu fico também de o senhor poder compartilhar da minha família, e é prefeito de São Luís Gonzaga, né? É verdade.